Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. Em nossos devocionais, continuamos a série Encontros com Jesus. E o encontro com Jesus de hoje foi um que trouxe libertação. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros um homem ao seu encontro, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu, Jesus correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos enxergar uma cena muito dramática. Jesus atravessou o mar da Galileia para encontrar um homem. E é muito interessante que o ministério de Jesus, ele se desenvolveu às margens do mar da Galileia ou do lago de Genezaré, como era conhecido, tendo como uma espécie de base missionária a cidade de Cafarnaum. Eles estavam acostumados a navegar por aquelas águas, mas nem sempre a travessia era tranquila. No texto imediatamente anterior, nós podemos encontrar um relato onde a travessia do mar da Galileia foi extremamente difícil, a ponto dos discípulos terem medo de morrer. E Jesus, porque estava no barco, salva os seus discípulos, exortando-os para que tenham fé. E eu estou dizendo isso apenas para deixar claro que a ida para Gerasa encontrar com esse homem foi algo que envolveu sacrifício, risco e uma travessia de um lado para o outro do mar da Galileia. E chegando ali, Jesus encontra um homem que, embora as cadeias não pudessem prendê-lo, as algemas não fossem fortes o suficiente para contê-lo, ele era prisioneiro. Prisioneiro não de cadeias físicas, prisioneiro não de algemas físicas, grilhões físicos, mas prisioneiro espiritualmente. Esse homem estava possesso por aquilo que o texto diz, e o próprio homem diz a respeito de si mesmo. Ele era possesso por uma legião de demônios. A legião, no contexto militar de Roma, era composta por 6.000 soldados. Portanto, nós conseguimos ter uma dimensão do quão dominado esse homem era dos espíritos imundos. E é muito interessante que Jesus vai atravessar o mar da Galileia para encontrar esse endemoniado. O texto descreve esse homem como sendo alguém que vivia sozinho, alguém que já não tinha mais o convívio das outras pessoas, alguém que vivia num lugar que apresenta morte, no meio dos sepulcros, ferindo o seu corpo com pedras, alguém que já não vive mais uma vida digna, que está afastado do convívio social, dos seus familiares, alguém que ninguém quer ter por perto, alguém que, aos olhos da sociedade, não tem mais esperança. Mas nesse dia, Jesus o encontrou. E quando Jesus se aproxima, aqueles espíritos imundos reconhecem a autoridade de Jesus e eles se aproximam, prostram-se diante de Jesus e adoram, clamando para que Jesus não os atormentasse. Fato é que Jesus ordena para que aquela legião de demônios abandonasse aquele homem. E eles precisam obedecer, porque é Jesus quem está ordenando.
Aquele homem, nessa ocasião, foi liberto da escravidão desses espíritos imundos. A vida dele foi completamente transformada. E eu fico pensando como textos como esse devem falar muito ao nosso coração. Porque veja, se por um lado nós não somos escravos, nós somos livres, não estamos aprisionados em cadeias, muito menos vivemos em sepulcros, no cemitério, nós temos uma condição de vida muito mais digna. No entanto, a parte de Jesus, apesar de sermos fisicamente livres, apesar de vivermos num contexto de conforto, num contexto de proximidade social e de relacionamentos, a palavra de Deus nos diz que nós estamos, a partir de Jesus, espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2 nos diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, porque morte é a consequência do pecado. E é exatamente esta a situação desse homem. Ainda que vivamos num contexto diferente deste que nos foi apresentado por Marcos no capítulo 5, todos nós precisamos de Jesus. E quando somos por Ele encontrados, a nossa vida é completamente transformada. Não se trata apenas de um exorcismo, trata-se de salvação. Jesus trouxe esperança para o coração desse homem, assim como Ele faz com todos aqueles com quem Ele se relaciona. De maneira que nós somos convidados nessa manhã a pensar a respeito da amplitude daquilo que acontece no coração humano quando nós somos encontrados por Jesus. E todos nós precisamos ter esse encontro pessoal com Jesus. Todos nós precisamos encontrar a verdadeira felicidade, precisamos encontrar a verdadeira liberdade que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E talvez você, assim como eu, já tenha sido encontrado por Jesus, já tenha sido liberto da escravidão do pecado, embora continuemos pecadores. Não somos mais reféns, não estamos mais presos à condição do pecado e, portanto, fomos habilitados pelo Espírito Santo a lutar contra o pecado. Mas possivelmente, assim como eu, você conhece alguém que, embora não sendo escravo fisicamente, continua escravo dos vícios, das drogas, do pecado, e isso tem trazido ruína para a vida de muitas pessoas. Eu quero convidar você, na verdade eu quero desafiar você, para que nesta oportunidade nós possamos orar não apenas pela nossa própria vida, pelos nossos interesses, pelo nosso bem-estar, pelas bênçãos que Deus pode nos proporcionar, mas orarmos por aquelas pessoas que estão sofrendo, escravizadas sob o domínio do pecado. Eu fico pensando como a nossa cidade aqui em Santos é uma cidade muito bonita, com cenários paradisíacos. Mas eu preciso confessar para vocês que muitas vezes eu me sinto extremamente entristecido ao me deparar com pessoas à margem da avenida que eu caminho todos os dias, perto da orla da praia, que estão entregues aos vícios, muitos a uma vida subhumana, e vão alimentando esse estilo de vida todos os dias, vivendo de maneira extremamente deprimente. Eu quero convidar você para que, de maneira intencional, nós possamos orar por alguém. Alguém que, como eu disse, pode até não estar fisicamente preso, mas que está espiritualmente escravizado pelo pecado. Que sejamos sal da terra e luz do mundo como igreja, a fim de que possamos apresentar Jesus Cristo como a esperança dos desesperançados, como a vida daqueles que estão espiritualmente mortos. E que Deus nos use para a sua glória. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por sua palavra. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos liberta de uma vida de escravidão do pecado. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, sobretudo no nosso coração.
permitindo-nos, ó Deus, chamar-te de nosso Pai, de podermos nos relacionar contigo. Mas nessa manhã, Deus, nós queremos apresentar mais do que o nosso próprio coração e as nossas próprias necessidades. Nós queremos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, pelas pessoas que, à semelhança do personagem do texto que nós lemos, estão espiritualmente escravizadas pelo domínio do mal e pelo pecado. Tem misericórdia, Deus. Tantas pessoas que estão sofrendo, maridos, ó Deus, escravizados por vícios, esposas, ó Deus, escravizadas, dominadas, ó Deus, por coisas desse mundo, coisas que têm trazido tristeza, ansiedade, sofrimento ao coração, filhos que estão sendo perdidos, ó Deus, pelas drogas, pelos vícios, prostituição. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por libertação. Que o Senhor, ó Deus, encontre estas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, transforme a vida delas, assim como transformou a vida deste homem. Que o Senhor traga vida onde tem reinado a morte. Que o Senhor, ó Deus, traga esperança onde tem reinado a tristeza e o sofrimento. Que o Senhor, ó Deus, use a nossa vida, a sua igreja, como instrumentos do Senhor, ó Deus, que na propagação do Evangelho nós possamos, ó Pai, sermos usados por Ti para levar esta mensagem de esperança, para levar Jesus Cristo como aquele que, encontrando a nossa vida, a transforma completamente. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você se comprometa intencionalmente com alguém e ore por essa pessoa, porque o nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Jesus Cristo do texto, é aquele que liberta o coração do ser humano. Que você tenha um ótimo dia e, é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia. Tchau.